Boa noite! O vídeo que vocês acabaram de assistir é uma das iniciativas realizadas em parceria com escolas de dança públicas e privadas de Belo Horizonte. A programação a seguir integra o projeto Terça da Dança, realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura. O Terça da Dança oferece apresentações gratuitas, além de ações reflexivas todas as terças-feiras no Teatro Marília, sempre às 19 horas. Durante o período de isolamento social, a programação segue no mesmo dia e horário através do Circuito em Casa, dando continuidade ao nosso compromisso com o acesso à arte e à cultura. Desejamos a todos uma boa experiência. Senhor da terra, das chagas do amor, na pele as palhas que amenizam a dor, abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz, e neste caminho são o Molu me conduz. Senhor da terra, das chagas do amor, na pele as palhas que amenizam a dor, abraço-te pra pedir sua bênção, sua luz, e neste caminho são o Molu me conduz. Caviongo, santas almas do mar, Pai, o Molu que chegou pra dançar, a Totô, o Baluaiê. Caviongo, santas almas do axé, Pai, o Molu que chegou pra benzer, a Totô, o Baluaiê. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao Circuito em Casa. O Circuito Municipal de Cultura é um projeto da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. É cultura para todo lado, para todo mundo. Eu sou André Souza, artista da dança de Belo Horizonte e Santa Luzia, professor de dança em escolas. E hoje nós vamos conversar com a artista Flaviane Lopes, artista independente, criadora do Linda, que é o Laboratório de Investigação em Dança, para falarmos do processo de criação do vídeo A Totô, a Oriqui para o Molu. Olá, Flaviane, bem-vinda ao nosso papo. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você neste momento. Oi, André, tudo bem? É muito bom estar aqui também. Olá, pessoal.
Saudação a todos por aí. É um prazer estar aqui também, compartilhando um pouquinho de dança aí nesse mundo cibernético. E a gente acabou, né, de ver aí a sua videodança, Flaviane, e eu queria compartilhar um pouco da minha impressão. A gente já se conhece, né, de outras trajetórias da dança, da educação na cidade de Belo Horizonte, e, e é muito potente ver assim esses movimentos, né, e essa criação ali. Eu fiquei hipnotizado e com um desejo muito grande de continuar vendo, né? 2 minutos, algo assim super concentrado, né? Eu acho que é uma essência de algo e pensar um pouquinho. Então, assim, eu queria que primeiro você falasse um pouco para a gente da sua trajetória de formação artística até aqui. Beleza. Então, André, a minha formação artística, ela é bem diversa, assim, sabe? Ela vem desde do circo teatro de rua, passa pelo projeto social, passa pela universidade, passa por grupos independentes de dança, né? Eu lembro que a minha primeira apresentação, assim, cênica, mesmo que eu estava diante de um público, esse primeiro momento, não consigo esquecer, foi no Parque Municipal. Eu devia ter ido por volta de 16 anos e foi uma roda de palhaços. Eu frequentava um coletivo de palhaços que se encontrava todo fim de semana ali no Parque Municipal e a gente fazia apresentações constantemente, assim, nos fins de semana, para exercitar mesmo a arte da palhaçaria e do teatro de rua. E foi ali, então, que eu digo que eu nasci cenicamente, sabe? Assim. E de lá para cá, eu já passei, então, por vários outros caminhos. O circo teatro de rua me levou a viajar. Eu viajei pelo sul do continente, por aqui, Argentina, para Chile, Paraguai, Peru, tudo com o circo teatro de rua, né? Eu me apaixonei muito por essa arte, criei as minhas esquetes, peguei meu chapéu, mochila nas costas, pé no mundo, pé na estrada, ciganá. Isso me formou muito enquanto artista, né? Ser essa figura mambembe, assim, pela América Latina fora. Passei pelo Chile, estudei uma escola de arte lá, uma escola livre, que é similar um pouco ao que é o ELA aqui, é uma escola lá chamada Balmaceda. Lá eu estudei 3 anos, fiz curso de dança moderna, de dança contemporânea, de teatro, teatro coreográfico. Uma experiência muito rica também. Volto para o Brasil. Aqui no Brasil eu entro na universidade para o curso de dança, na UFMG, da licenciatura em dança. Me formei lá na licenciatura. Ingressei também em um outro grupo de dança de Belo Horizonte, chamado Entre Corpos, um grupo independente também de pesquisa, investigação, improvisação, em atravessamentos assim, de dança e pensamento muito forte, muito consistente para a minha formação também. E, nossa, muita coisa. E agora, recentemente, eu tenho trabalhado mais com solos, né? Eu estou nesse momento de investigar um trabalho solo e também na relação com o cinema, com o vídeo, que é quando eu crio o Linda, que é o Laboratório de Investigação em Dança, que é esse lugar onde eu investigo as minhas relações da dança com a poesia, da dança com o vídeo, da dança com outros artistas, né, com multiartistas, com músicos, e por aí vai. Assim, é esse lugar que vai desde a rua à universidade, ao palco. Estamos aí no mundo, tudo nosso. Muito bacana. É interessante, né, assim, que a sua formação não passa pelos lugares tradicionais, hegemônicos, né, da dança. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tipo de peças artísticas que você produz, né, Flaviane? Eu queria saber, assim, como é que se dá
esses seus processos criativos. Uau! Então, eu recentemente, né, vamos falar de agora que está mais fresco aqui, eu tenho me dedicado a criar muito numa relação, assim, podemos dizer, afrocentrada, né? Tenho esse interesse em desenvolver um trabalho que tenha um pensamento relacionado ao que é esse universo afroatlântico, né? Esse universo aqui das Américas, né? Desde a América Central até um pedaço da América do Norte, América do Sul, essa relação desses seres desse continente com essas culturas africanas vindas das diásporas, de toda essa história terrível, né, da escravidão e tal, mas que se construiu culturalmente também, principalmente pela presença desse povo aqui. E isso tem atravessado muito meus modos de criar, sabe? Pensando que eu já tenho essa formação que não é muito tradicional, de escolas clássicas, de cursos técnicos, né, de projetos social mesmo, que é aluno da área da cultura, mas ainda assim um pensamento muito eurocêntrico, de construção de imagem, de entendimento de movimento, né? Então, quando eu começo a olhar mais atentamente para esse universo negro que me circula, isso afeta o meu trabalho artístico diretamente, isso afeta esteticamente, isso afeta o modo como eu me movo, né? E isso é através de literatura, é através de observação de rituais religiosos também, né? De música, de moda, de tudo que diz respeito a o que é possível, né? A outras culturas que não somente a eurocêntrica, que é o que a gente está habituado a ver dentro das formações, sejam elas tradicionais, assim, tradicionais no sentido de escolas técnicas de dança, ou de formação mais livre. Assim. Acho que é por aí, é tentar conversar esses mundos e assumir que o negócio é mais misturado do que parece. Sim, interessantíssimo, assim, né? Porque eu acho que é isso, né? Os nossos processos de criação estão muito ligados ao nosso estar no mundo, né? Acho que talvez a gente concorde nesse ponto, né? De como que viver no mundo, viver no país, viver no continente que a gente vive, nos forma, nos atravessa e nos leva a criar, né? E criar dança, que eu acho mais fantástico ainda. E aí, Flaviane, em Atotoá, Oriquí-para Omolum, quais são as referências e símbolos que você escolhe para expressar ali nos movimentos, né? Como eu já disse no início, são movimentos muito fortes, né? E que devem ter significados muito potentes aí. Legal. Então, essa videodança, exclusivamente, ela é assim, ela é um encontro de várias informações. Assim. Logo no início dessa situação de isolamento social da pandemia, eu fiquei muito aflita, muito assim, meu Deus, vamos ficar fechados, vamos ficar em casa. Eu postei no story, no Instagram, uma pergunta, assim, especificamente para as pessoas da dança. Assim, e agora? Como é que nós vamos fazer? Como que a gente vai se proteger? Como que a gente vai se cuidar? A gente vai comer como? Como é que nós vamos trabalhar e tal? E aí, nisso, várias pessoas vieram conversar comigo e eu comecei a trocar cartas com algumas pessoas que eram cartas de movimento, assim, eu dando sugestão para que essas pessoas pudessem dançar. Foi o que me veio, o que aconteceu naquele momento que eu podia fazer era dançar. E aí, nisso, eu recebi também algumas cartas. E uma delas foi do bailarino Ítalo Augusto, que é daqui de Belo Horizonte também. E aí, eu me interessei muito por aquilo que estava escrito, por aquele disparador de movimento, né, que ele mandou para mim. Falei, tem um negócio aqui, vamos guardar. E guardei lá o disparador do Ítalo
Enquanto isso, eu já vim com uma outra pesquisa, que é uma série de oriquis que eu tenho feito para algumas figuras que me interessam e tal. Os oriquis, deixa eu te explicar um pouquinho, é um modo iorubá, né, de fazer uma saudação, uma loa, uma louvação a um ser, a uma pessoa, a um Deus, a uma entidade. Então, é uma forma poética de fazer uma saudação a alguma energia, a algum ser. Né? E aí, eu com essa série de oriquis, estou assim, querendo fazer mais um oriqui e tinha esse movimento, né, que o Ítalo mandou para mim. E aí, aliado a isso, vem então o Omolu, que é um orixá, né, do panteão africano aí da cultura iorubá, também conhecido como Obaluaê, né? E aí ele é quem? Ele é aquele orixá que está relacionado, ligado às energias da terra e da cura, né? É um orixá que está relacionado à saúde, né? A saúde e a saúde da terra. E aí nós no meio de uma pandemia, isso me trouxe uma calma, pensar também me conectar com esse pensamento, com essa alegria, com essa força, com essa energia de Omolu, né? E aí eu uni isso tudo, Omolu, o Oriki, que já é um trabalho que vem aí de um tempo, mas o presente que eu ganhei via carta do Ítalo e saiu essa videodança, né? Deu no que deu aí. Então, coisas que se atravessam, que se encontram e geram vida. Né? E foi muito importante para mim fazer esse vídeo, porque eu precisava. Fiquei tensa demais nessa quarentena. E aí eu dancei, e depois dessa dança as coisas ficaram um pouco mais saudáveis. Eu só queria dizer que eu queria receber uma carta, entendeu? Ah! Para Também eu poder quero. responder. Ai. E a música, Flaviane, a trilha sonora escolhida para o vídeo é uma música forte, né? Assim, também não conhecia, me atravessou também, assim, compôs muito bem. Assim, eu queria que você falasse alguma coisa, não sei. Como é que é a música? Essa música é um dos elementos que eu deixei de falar anteriormente, que faz parte desse encontro. Que essa é uma música da Serena Assunção, né? E de um disco. Ai, eu esqueci o nome do disco agora. Mas o nome dessa música é Obaluaê e a artista Serena Assunção. É um disco maravilhoso. E essa música sempre me tocou muito. E eu, assim, quero dançar essa música um dia e tal. E ouvindo muito ela, justamente pela questão de Omolu, de Obaluaê, a pandemia, como é que vai fazer, bem assim mesmo. Aí, o que aconteceu? Pus essa música lá também, porque aí ela costurou todo mundo. Ai, dá para perceber que realmente ela dialoga, né, com tudo, assim. E uma pergunta, assim, E é legal porque, assim, eu tentei trazer a ideia para o gesto desse inquis, desse orixá, mas sem necessariamente me remeter à dança que é realizada lá nas cerimônias, né, nas danças tradicionais de terreiro. Mas trazer a energia, trazer a poesia, trazer o pensamento, né, trazer a leitura de outros oriquis também para esse orixá, faz com que eu desenhe também alguns gestos, né? Você tem umas mãos, assim, algumas coisas que são relacionadas à personalidade mesmo, assim, como que eu li isso de um modo atravessado pelo tempo século XXI aqui, pandêmico. uma pergunta de curiosidade, assim, é você que faz a edição do vídeo? Porque, ao meu ver, parece que tudo tem um sentido muito próprio, assim. E aí eu não sei se tem a ver ou não. Sou eu que faço a edição do vídeo. Fiz tudinho, gravei, pendurei o celular lá no muro com durex,
Já, porque é assim, né? A gente às vezes não tem o equipamento. Isso é uma realidade, a gente tem que lidar com isso. Aí a gente faz a gambiarra. Fui, editei no computador, no programa básico lá, e ficou ótimo. Uns cortes, ralei, eu tinha muito material, fiquei um bom tempo dançando. Realmente, assim, Até chegar naquele estado lá que você vê eu daquele jeito, é porque ali eu já estava, já devia ter uns 40 minutos que eu estava ali, produzindo esse calor, né? Produção de corpo. yes, sim. E aí, Flaviano, né, você falou aí, né, da questão da diáspora africana no continente americano, né, principalmente, especificamente na América do Sul, né, onde você teve experiências. E aí eu queria que você falasse um pouco como que essas referências negras, né, da experiência afro-brasileira, né, que aparecem no seu trabalho, têm comparecido nos seus trabalhos artísticos e pedagógicos, né? Porque você também é professora de dança. Sim, tem aparecido fortemente, tem me chamado, tem vindo até mim, e eu tenho andado com o coração, os olhos, os ouvidos, os poros e a cabeça muito atenta para ouvir, para ler, para entender, para conhecer mais e mais isso que está perto da gente, né? E afeta a produção, é isso que eu falei, sabe? Assim, eu ler um poema, né, do Aimé Césaire me afeta, assim como me afeta Leon Fernando Pessoa, né? Me afeta. E aí eu tenho me interessado muito pelos poetas da negritude, Leopoldo Sédar Senghor, né? A literatura negra me afeta bastante, assim, muita música, né? E isso faz com que eu pense esteticamente de uma outra maneira que era que eu fazia antes, que era uma relação mais comum dentro do que a gente diz aí de dança contemporânea, né? Nem sei se eu posso falar isso, bem comum. Mas está diferente. Para mim está mais consistente, assim. Eu me sinto mais firme quando eu ando junto com os meus. Uhum. No caso, esse povo preto lindo. Maravilhoso. Nossa, é realmente muito importante isso que você disse, né, Flaviano? Que é realmente trazer esses elementos que foram historicamente retirados, né, da grade de ensinos, né, no que todo mundo deveria conhecer enquanto elemento que constitui a nossa cultura brasileira, né, e por causa, né, desse histórico de violência, de desigualdade, foi colocado num lugar para ninguém ver, ou num lugar depreciativo, né, Faz parte, né? Faz parte dessa violência esconder e ocultar história, ocultar pensamento, fazer nações desmemoriadas. Né? Isso é um ato violento, violentíssimo. E fazer isso dentro de espaços educacionais é um ato violento descarado. Né? Assim, então, quando você me pergunta, por exemplo, no caso, eu como professora, eu tento sempre trazer essa informação que é negada, que é escondida, né? Que é tida como algo que não é conhecimento, né? Não é um conhecimento válido porque ele não está dentro de uma lógica capitalista X ou Y. Né? Então, é um exercício hercúleo de fazer com que a gente traga cada vez mais e mais a nossa cultura para perto da gente, né? Assim, parar de pensar em negruras, em negritudes apenas no mês da consciência negra, ou na semana da consciência negra, ou no dia da consciência negra. Né? Que aí chega essa época que é um boom, e depois? E o resto do ano? A gente está aí,
né? Essas culturas estão aí, isso nos atravessa o tempo inteiro, isso está na nossa música, está no jeito que a gente mexe, está no jeito que a gente anda, né? E a gente, né, falando aqui, fazendo um recorte do Brasil, não tem como pensar o Brasil sem pensar na pretura que ele produz, né? E que ele é produzido o tempo inteiro, regurgitando e se comendo negramente o tempo inteiro, mas violentamente abafando. Sim. E aí, Flaviane, nesse sentido, então, quais são os desafios, né, a serem superados para que as referências negras cada vez mais estejam nos circuitos culturais de arte, principalmente, talvez em especial, em Belo Horizonte? Olha, menino, o desafio que eu sinto, assim, primeiro tem que ter vontade, né? Tem que ter uma força de vontade aí de muita gente, né? Minha, sua, de outros parceiros, dos curadores dos festivais, né? De abrirem espaço para curadores negros que vão ter uma sensibilidade diferente de olhar para trabalhos assim, de abrir o espaço para técnicos em luz e som, porque essa força de trabalho também é força que alimenta a cena, né? Assim, é pensar desde uma esfera municipal, lá dos gabinetes, né? Assim, ter sempre alguém que nos veja, que nos enxergue, se não conhece, procurar ter os cursos de formação, pensar nos cursos técnicos, que a gente tem na cidade 2 cursos técnicos, né? Como que esses conteúdos estão entrando dentro das disciplinas para os alunos da cidade? Tem entrado como? São disciplinas isoladas? A gente pensa a dança afro dentro da contemporaneidade também? A gente pensa como que a cultura afro atravessa o pensamento e o fazer do teatro contemporâneo também, sabe? Assim, a gente bebe das fontes tradicionais, sabe? Assim, o que a gente está fazendo? Onde que a gente está se colocando? Aí é um exercício assim que tem que ter uma força de vontade, é uma luta diária, a gente vê avanços, assim, que acontece um movimento, mas a gente ainda tem muito chão para andar e para seguir firme, assim. Mas o que eu sinto principalmente é que precisa ter força de trabalho, sabe? Desde a curadoria ao artista. Então, Flaviane, nesse sentido, né, quais são os desafios a serem superados para que as referências negras estejam cada vez mais nos circuitos culturais do cenário, né, da dança, da arte brasileira, mas em especial em Belo Horizonte, né, que é o nosso lugar de fala? Então, André, eu sinto que a gente tem um longo trabalho pela frente para que os trabalhos eles apareçam cada vez mais, né, dentro desse circuito, não necessitando criar um circuito paralelo para poder existir apenas ali, criar um circuito paralelo é um modo de existir, né? Mas e como que a gente faz parte do circuito que já existe também, e que tem outras formas de fazer, de estar junto também, né? Não estar separado à parte de. Eu sinto que para isso precisa ter um desejo, né? Uma vontade mesmo, porque sem vontade as coisas não se movem, perguntas, né? E vontade que vem de muita gente, não só de mim, ou de você, ou de colegas, né? Assim, mais próximas, mas de muita gente, desde grandes instâncias de secretaria municipal, até os curadores dos festivais, até a abertura para curadores de festivais que sejam pessoas negras, pessoas que conhecem a arte negra, que estão habituadas e que conseguem observar as sutilezas desses modos de produção estética e artística, né? Que às vezes a pessoa que está ali há um tempo produzindo curadorias de festivais, já estão aí há muitos anos, ela não tem sensibilidade ainda para entender um outro modo de olhar, de pensar o mundo, de fluir o mundo. E essa pessoa precisa se formar, e aí a gente precisa ter formação, debate, bate-papo,
é um movimento que precisa ir para além de novembro, é um movimento que precisa se estender para o ano inteiro, para todos os dias, né, para todos os eventos da cidade. É um movimento que assim precisa abrir o espaço para que os técnicos também tenham espaço, técnicos de luz, técnicos de som, que sejam pessoas negras, né? Pensar os cursos técnicos da cidade, tanto técnico em cenografia, técnico em iluminação, técnico em dança, técnico em teatro, técnico em cinema, abrir os espaços e abrir considerando a existência dessas pessoas e da cultura delas ali dentro, né? E isso quer dizer abrir isso olhando para o currículo, olhando para o que está como um discurso de poder dentro do currículo dos cursos técnicos, né? E dos cursos de formação de nível acadêmico e tudo mais. Eu acho que por aí a gente consegue já desenhar um caminho. É claro que isso já está acontecendo, a gente vê que tem um movimento, mas ele está engatinhando, e eu sinto que é um pouco por aí. É abrir espaço e com desejo. Porque sem vontade, a gente vai continuar vivendo essa hipocrisia racista que é esse país, né, que é essa cidade. Então, a gente precisa parar de ser hipócrita e assumir que aqui que os movimentos, que os circuitos, eles são, sim, racistas, e mudar um pouco essa estrutura, destampar um pouco aí a cabeça, abrir os olhos e ver que o mundo é muito maior e muito mais legal se a gente chamar todo mundo para conversa. Uhum. Será? É o nosso desejo, né? A nossa esperança, né, Flaviane? E é para isso que a gente tem trabalhado tanto, tem pesquisado, tem estudado, tem se formado. E a sua fala me atravessa fortemente, porque assim como você, eu habito esses dois lugares, né? De ser artista e de ser professor. E ser professor, no meu caso, não foi uma opção, é um desejo. Eu gosto de ocupar este lugar e gosto de pensar esses dois lugares, né? Como esses dois lugares podem ser transformados juntamente, né? E é isso, né? Eu acho que, como você já pontuou, essa mudança já começou a acontecer. Então, por exemplo, né, você foi professora no curso técnico de dança do Serparte, eu estou professor, né, no CICAUT, outro lugar onde também tem formação técnica em dança. E os nossos olhares são diferenciados de uma outra geração de professores, né? Sem querer colocar hierarquia, que foi o que a colonialidade fez, não estou aqui julgando se foi melhor ou pior, mas que estou querendo dizer é que nossas posturas profissionais têm desejado uma amplitude nas referências, nas abordagens, onde a experiência e o discurso do aluno se façam presente por meio da corporeidade, por meio do modo como ele elabora os signos e os significados que atravessam o cotidiano dele, né? Então, a gente não está pensando mais num modo único, né? Universalizado. A gente tem alguns parâmetros, etc., mas a gente está tentando ser cada vez mais diversos, né? E sem querer também esvaziar esse termo, né? Diversidade, né? E aí, Flaviane, a gente já está caminhando para o fim e queria deixar a palavra com você, caso você queira dizer mais alguma coisa, e dar um tchau aí para essa galera que está nos acompanhando. Que é isso. Legal demais, André. Gostosa essa conversa, gostoso estar aqui, né? Mesmo nessa circunstância absurda que é essa crise sanitária, né? Mas, assim, um prazer, obrigada aí à audiência que esteve aí conosco. André, um artista maravilhoso, segue ele lá, segue no Instagram, acompanha esse professor, esse artista, está aí movendo pensamentos em Belo Horizonte também. Tem eu aqui, me segue lá, segue Linda, Laboratório de Investigação em Dança, dá um ok lá para gente, curte lá o Circuito Municipal de Cultura, e vamos junto, minha gente, vamos junto, vamos para frente, que o trem está quente.
Maravilhoso. Então, galera, Beijo. muito obrigado. Obrigado, Flaviane. Para mim também é uma honra estar aqui com você. Mais essa oportunidade de estarmos juntos, construindo, né, esses pensamentos de dança e pensamentos que a gente está colocando em circulação, como diria a minha amiga, pesquisadora, antropóloga, bailarina, Luciane Ramos Silva, né? Colocar as ideias em circulação. Salve. Obrigado a quem nos assistiu. O Circuito em Casa segue com muitas outras atrações, tá? Então não percam, amanhã, ao meio-dia, teremos a disponibilização do filme Dentro da Caixinha. E às 18 horas, Link de Mestre. Né, gente? Tá aí uma programação maravilhosa acontecendo. Continuem assistindo e acompanhando, incentivando os trabalhos, tá? Um beijo, Fabiane, um beijo a todos. Um beijo, André. Tchau, gente. Axé.